Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, cumprimentando as senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente e aos telespectadores que nos acompanham pela internet. Declaramos aberta a 92ª Sessão Ordinária, 2ª Sessão Legislativa, 19ª Legislatura, em 24 de agosto de 2022. Suspensa a sessão por 1 minuto. Retornamos à sessão. A presidência convida o vereador Nado para fazer leitura do versículo bíblico. Vereador Nado para fazer a leitura do versículo bíblico. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Tiago 5. Obrigada, vereador. A presidência convida o primeiro secretário, o vereador Érico, para fazer a leitura das correspondências recebidas. Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores, público aqui presente, também todos aqueles que nos assistem através das mídias sociais e aos técnicos da casa. Dando sequência aos trabalhos, leio o ofício SEI 001-404, 7865 de 2022, de autoria do Executivo, na pessoa do prefeito Adriano Borchardt Silva, referente à emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 41 de 2022, veiculado pela mensagem 679 de 2022, que dispõe sobre o pagamento do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, prevista na emenda constitucional 120 de 2022, que acrescenta os parágrafos 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 11º, ao artigo 198 da Constituição da República Federativa do Brasil. Altera o artigo 3º do parágrafo 1º da Lei Complementar número 123, de 8 de outubro de 2002. Altera o anexo 1º da Lei Complementar número 239, de 16 de julho de 2007. Revoga o artigo 7º da Lei Complementar número 338, de 22 de junho de 2011, e estabelece outras providências. Leio ainda projeto de lei ordinária número 201 de 2022, de autoria do vereador Mauricinho Soares, onde dispõe sobre a permissão de circulação de motocicletas e motonetas nas faixas e corredores de ônibus e da outras providências. Leio também projeto de lei ordinária número 202 de 2022, de autoria do vereador Sidney Isabel, onde promove alterações da Lei 2.709, de 28 de agosto de 1992, denominando a via Líbero Vicente da Costa, na lateral da rua Olavo Bilac, distrito de Piraberaba. Sem mais, senhora presidente. Obrigada, vereador Érico. Pequeno expediente, artigos 121 e 125 do Regimento Interno, declara aprovada a ata da 91ª Sessão Ordinária, realizada em 23 de agosto de 2022, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Coloque em discussão, não havendo em votação, aprovado. Tribuna Livre, artigo 123 do Regimento Interno, não há convidados para a tribuna livre. Então, vamos ao horário destinado aos partidos, conforme o artigo 126 do Regimento Interno. Primeiro partido, PDT, vereador Lucas.
PROS. Boa tarde, senhora presidenta, vereadora Ana, senhores vereadores, público aqui presente, a todos que me acompanham através das redes sociais. Por gentileza, gostaria que colocasse ali as minhas imagens ali, né? Essas imagens que os senhores estão vendo é da Rua Dona Francisca, em trocamento com a Avenida Blumenau, ali com a Rua Blumenau. Em fevereiro desse ano, estivemos com o pessoal do CEPUD, pedindo para que fosse feito um alargamento da rua, porque ele entra com 2 pistas e na hora dos carros saírem para a Rua Blumenau, estão saindo apenas para uma via, porque ali o canteiro ele fecha, ele faz um L para o centro da pista. Por gentileza, tem uma foto ali de um desenho. E esse está o grande desenho feito pelo CEPUD. Desde fevereiro fizeram esse mega projeto de 20 metros de asfalto. Eu acredito, para quem é engenheiro, 20 metros de asfalto deve dar aqui uns 2 cúbicos. E os caras não conseguem executar uma obra dessa, vereador Sidney. E eu penso assim, se não dão conta de executar 20 metros de asfalto, vereador Pastor Ascendino, para consertar um grande engarrafamento de trânsito, quem usa a Rua Dona Francisca, no horário de pico, ela chega para lá no dealer, de tanto engarrafamento que tem. Então, assim, ó, se não consegue fazer 20 metros de concreto, quando que nós vamos começar a fazer a pavimentação comunitária? Faço um apelo, senhores, 100% não tem como. Jamais vamos fazer uma rua nessa cidade se tiver 100% de adesão. No máximo 75%. Que eu acho que o munícipe já paga tantos impostos, vereadora Ana, e a prefeitura pode arcar com algo mais. Obrigado, vereador Tânia. PSD, vereador Pastor Ascendino. Mas passo também a presidência ao vereador Maurício Peixer. Mas já a palavra ao PSD. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, público presente e aqueles que acompanham pelos meios de comunicação. Quero fazer um agradecimento. Hoje estive lá visitando o grupo de idosos lá no Espinheiro, para a acolhida que deram para o Kiko. Também o vereador Maurício esteve lá no Espinheiro fazendo uma visita para eles lá. Obrigado, e sempre que eu puder, quero estar presente aí, ajudar a cantar os bingos aí no nosso bairro Espinheiros. Nessa manhã eu estive junto com o Pedro da Leste, aonde nós marcamos, lá na rua Xaxim, há um grande perigo de um desmoronamento de terra lá no final, na esquerda. E daí tivemos lá com o Maico, da Defesa Civil, orientando os moradores, trocando ideia para ver o que nós podemos fazer naquele local lá. É bem dificultoso, é um local sem acesso às máquinas para chegar, tem que chegar por dentro dos terrenos, e vendo a situação daquilo ali, começar a fazer um trabalho por baixo, naquela região, tirando terra, vai ficar mais difícil ainda, que vai desmoronar mais grande. Então, aonde eu vi e conversamos, trocamos ideia ali com a Defesa Civil, com o Maico ali, tem que fazer um trabalho, e esse trabalho tem que fazer em conjunto com os proprietários, donos daqueles terrenos, porque a prefeitura jamais pode mexer num terreno privado naquela região. Deslocou bastante aquele morro, e ali naquele morro corre água, dentro de um condomínio que chegou a sair água, barro, nos esgotos, ali na rua Xaxim. Então, eu queria a atenção dos moradores, ali se eles pudessem fazer, mutirão entre eles, e ajuda da prefeitura, nós se coloquemos à disposição, o que a gente puder orientar, porque ali é muito perigoso.
Se acontecer que nem final de 2020 para 2021, uma chuva pesada, pode deslizar aquele terreno lá de cima, aquele muro lá de cima, aquela terra vermelha que tem ali, e pode chegar a causar uma grande tragédia naquele lugar. Obrigado, senhor presidente. Passa a palavra ao vereador Pastor Acidino. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, vereadores, vereadoras, aqueles que nos acompanham aqui no plenário, nas plataformas digitais, o meu boa tarde. Eu quero começar minha fala aqui agradecendo a toda a equipe ali da SAMA, né, em especial o secretário Jovita. Nós tivemos ali, né, uma reunião, né, agora esses dias, fomos bem atendidos, levamos algumas demandas, saímos de lá satisfeitos. Também o meu agradecimento também ao secretário, né, da Fazenda, né, o Flávio, toda a equipe, todos os envolvidos, né, porque, né, nos foi passado agora, né, o link e aquilo que é necessário para que os templos locais e todos os cultos possam fazer o requerimento da imunidade IPTU, um projeto nosso que passou aqui na casa, apoiado pelos 19 vereadores, sancionado pelo prefeito, e agora, né, as igrejas, templos locais, todos os cultos, tem aí 45 dias, né, para fazer o requerimento para, no ano de 2023, ter a isenção, então, aí, a imunidade, né, de IPTU das suas igrejas. Então, aí o meu agradecimento, né, ao secretário, né, por disponibilizar esse link e o processo ser tudo online. Isso é muito importante, né? Obrigado aí, secretário, o Poder Executivo, também aos novos vereadores. Também quero aqui falar sobre, né, a grande conquista do cartão auxílio alimentação, né? Vou pedir para que passe as fotos ali. Nesta manhã participamos do CRAS, do Floresta, da cerimônia, da entrega do cartão do benefício eventual auxílio alimentação, né? A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Assistência Social, está iniciando o repasse do primeiro lote, né, de cartões para 2.000 famílias cadastradas no CRAS e CREAS da cidade. Esse cartão vai substituir as cestas básicas, oferecendo autonomia os usuários para comprar na cidade alimentos e itens de higiene e limpeza em mais de 60 comércios conveniados, né, com o presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, né, vereador atuante em áreas muito carentes de Joinville. Nós só temos a agradecer, né, e parabenizar a secretária Fabiana Cardoso, toda a sua equipe de servidores e também a atual gestão municipal, pois desde o começo do nosso mandato nós temos cobrado e lutado por causa da falta de cestas básicas no CRAS. Esse cartão representa a dignidade, a população carente e oferece uma segurança maior de quem não vai faltar comida na mesa de suas casas. Então, parabéns aí à secretária, toda a equipe, né, de servidores do CRAS e do CREAS. Também quero comentar o pastor Eli, que está hoje aqui no plenário, trazendo as boas novas aí do Congresso de Missões Siloé, que vai ser agora dia 25 a 30 de agosto, né? Um evento aí, é o maior evento da cidade de Joinville. Parabéns, vamos participar e com certeza será uma bênção e vai abençoar a nossa cidade de Joinville. O Congresso de Missões Siloé é um congresso forte, né, que tem como objetivo, né, nas missões, né, para que o evangelho seja propagado nos 4 cantos da terra. Trabalho bonito, que transformador, e a Missões Siloé tem muitos testemunhos de mudanças de vida, né, de pessoas que através desse congresso tiveram as suas vidas transformadas pelo poder do evangelho. Eu estou aqui com o banner, né, da Missões Siloé. Eu creio que depois o nosso amigo vereador Girard também vai falar sobre isso, né, que é membro lá da Igreja Assembleia de Deus, mas está aqui comigo o banner, e quero ter o prazer de participar e, aproveitando a oportunidade, estender o convite para todos os vereadores desta casa. Parabéns, Deus abençoe o pastor Melfior, né, que é o responsável, né, pelas igrejas da Assembleia de Deus de Joinville e Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente.
Próxima bancada, PSDB, até 3 minutos. Vereador Diego. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos acompanham, venho a essa tribuna hoje para comemorar o que para nós, o que para mim, para o nosso gabinete é um dia histórico, vereador Lucas, né? Porque quando a gente assume como vereador, ou quando a gente se coloca à disposição para ser vereador, é para quê? É para fazer a diferença na vida das pessoas, é para ajudar as comunidades, é para ajudar a resolver os problemas que estão lá na ponta, né? E a comunidade Novo Rio Velho, que fica lá no final da rua Rio Velho, lá na Zona Sul, nunca, vou repetir, nunca haviam sido atendidos pelo poder público na infraestrutura. Nós abraçamos aquela comunidade, junto com meu amigo Rafael, lá da Escriturar, que está fazendo a regularização dos imóveis. Tem algumas imagens, pode passar, estive lá hoje à tarde com o Cid, que é o presidente da Associação de Moradores lá da Nova Rio Velho, tá? E graças aos projetos de lei que nós aprovamos nesta casa, foram 3 projetos de lei que reconheceram as 3 ruas lá da comunidade Novo Rio Velho como ruas oficiais, que agora são ruas que pertencem ao município, que estão legalizadas. Pela primeira vez na história, o poder público e a infraestrutura está chegando lá na comunidade Rio Velho. Começou essa semana, eu repito, pela primeira vez na história. Todas as melhorias que aconteciam nessas ruas só aconteciam graças aos moradores, através de trabalho braçal dos próprios moradores. Pela primeira vez maquinários, pela primeira vez o poder público entrando para fazer drenagem, para cuidar das ruas, graças à legalização que esta casa, que este poder deu a essa comunidade. Então fica aqui meu agradecimento aos vereadores que apoiaram os nossos projetos, à Secretaria de Infraestrutura, ao CID e toda a Associação de Moradores da Comunidade Novo Rio Velho, Rafael da Escriturar, a todos que tornaram possível e que deram força para que essa comunidade finalmente pudesse ser atendida oficialmente e legalmente pelo poder público, que é um direito de todo munícipe. Obrigado, senhor presidente. Próxima bancada do PT, vereadora Ana, até 3 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadora Tânia, demais vereadores, o público aqui presente e o público que nos acompanha também pelos canais da Câmara. Hoje pela manhã eu estive visitando uma das casas de passagem, né? Esse é um tema que nos afeta bastante, afeta no sentido de que achamos que é um tema necessário para se discutir na nossa cidade, que vem, né, crescendo muito o número de pessoas em situação de rua. E ao contrário do que muita gente pensa, não são somente pessoas que vêm de outras cidades. Hoje, em visita à casa de passagem em Santo Egídio, nós podemos conferir isso. Aliás, gostaria muito aqui de parabenizar o Sérgio, que é o coordenador da casa, porque a gente, quando pensa numa casa de passagem, vereador Salles, a gente já pensa que é qualquer coisa, né? E essa casa, eu saí de lá, assim, muito feliz, porque realmente é uma casa. Realmente é um lugar cuidado, com carinho, com afeto, para acolher as famílias, porque não são somente pessoas. E é o único lugar que tem reservado 10 vagas para mulheres e crianças. Uma questão que nós viemos falando muito, né, vereadora Tânia? Quando uma mulher, ela sofre uma violência, ela precisa sair de casa, muitas vezes ela não tem para onde ir, porque a mulher só é abrigada na Casa Viva Rosa quando ela está correndo risco de morte. E as mulheres que são retiradas de casa, que são expulsas de casa pelo agressor. Então, elas precisam de um lugar como esse, e a Santo Egídio faz esse acolhimento com espaço reservado de quartos. Então, assim, a qualidade do espaço, como o espaço está sendo cuidado, me deixou assim muito comovida, muito afetada. Parabenizar toda a equipe, a DIPROS, né, que está à frente desse projeto. Tem outras casas também agora, né, sendo administradas e coordenadas pela DIPROS, e da necessidade que
temos ainda, infelizmente, ainda temos de acolher essas pessoas, que não vão ficar ali eternamente. É realmente, como a casa diz, é de passagem, para que as pessoas tenham condições de se reestruturar, de conseguir um emprego, se organizar com seus filhos, colocar os filhos na escola, na creche e poder retomar a vida. Porque ninguém quer ficar numa casa de passagem a vida inteira. Estão ali porque naquele momento eles precisam. Então, parabenizar mais uma vez aqui a DIPROS, toda a equipe que está cuidando dessa casa e que acolhe tão bem essas pessoas. Temos mais um minutinho aqui. Também quero parabenizar a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que nessa semana completou 42 anos de existência e hoje elas estavam lá comemorando uma grande mesa, né? Com todas elas lá comemorando e celebrando mais um ano, né? Lembrar que cada uma de nós pode contribuir para a rede com doação de cabelo para fazer peruca, doação de alimentos, porque elas ajudam muito as famílias que estão em tratamento, que muitas vezes não têm condições de colocar o básico, né, em casa por conta da doença, ficam sem receber porque estão afastadas para o tratamento médico. Então, parabenizar também essas mulheres que fazem esse trabalho tão importante e tão significante para a nossa cidade. Era isso, presidente. Próxima bancada do PTB, vereador Salles. Boa tarde, senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, vereadores, os demais aqui presentes. Você que nos acompanha pelas redes sociais, quero agradecer a Deus, né, pelo dom da vida, agradecer a Deus pela nossa missão, dizer para vocês que trago hoje aqui um assunto muito importante, fico muito feliz de vir na tribuna e falar do novo modelo que será implantado em Joinville para o recebimento das cestas básicas através do cartão magnético. Uma luta de muito tempo, né, esse lançamento aí do edital da licitação saiu na última segunda-feira, né? E servirá para contratar a empresa responsável pela implantação, pela administração, gerenciamento, fiscalização e fornecimento desse cartão magnético. Dessa forma, as pessoas passarão a receber o benefício eventual da cesta básica por meio de cartão magnético. Atualmente, a Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Assistência Social, fornece cerca de 600 cestas básicas por mês para as famílias que atendem aos critérios socioassistenciais. Com o uso do cartão magnético, o valor repassado aos benefícios será calculado de acordo com o número de pessoas de cada família, que poderá ser de R$ 107 reais a R$ 251. Esse novo formato com o cartão magnético irá facilitar muito a vida das pessoas que não têm meio de transporte para levar a cesta básica para sua casa e com o cartão poderão adquirir o benefício na sua região. Isso irá fomentar o comércio local e as pessoas também poderão administrar as compras ao longo do mês, conforme a necessidade. A Secretaria de Assistência Social prevê credenciar 50 estabelecimentos que aceitarão o auxílio fornecido pelo município. As compras com uso do cartão estarão limitadas a gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza. Um outro assunto que é de suma importância, né, que é a questão da regularização fundiária, né, um outro assunto assim fundamental que trago para a tribuna hoje é a abertura do edital, né, para credenciar empresas privadas para auxiliar em processo de regularização fundiária. Esse modelo de contratação é inédita e ficará a cargo da Secretaria da Habitação. Essa iniciativa é um avanço, né,
para Joinville, pois vai ampliar a capacidade de atendimento da Secretaria de Habitação, inclusive porque os processos próprios de regularização serão mantidos. Então, foram escolhidos aí 1.000 lotes na zona sul de Joinville, a urbanização no José Loureiro, 1 e 2, Jardim de Helene, o Rio Velho e Santa Terezinha. O edital prevê 2.300.000, né? Para o credenciamento, as empresas contratadas serão responsáveis por providenciar a documentação dos processos e regularização. Isto para Joinville é muito importante. Obrigado, senhor presidente. Próxima bancada do União, até 9 minutos, vereadora Tânia Larson. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria de mostrar um vídeo. Em menos de uma semana, mais de 3 casos de repercussão nas mídias locais de suicídio e tentativa de suicídio de mulheres. Esse vídeo é de uma mulher que tentou suicídio ontem no Shopping Miller e só não se consumou devido a ela ter a queda amortecida. Quantas mulheres, jovens, idosas, mães de famílias, mulheres que estão com depressão, que sofrem assédio sexual, depressão por cobrança de excessiva no trabalho. E uma das coisas que nós precisamos combater é ampliar também a rede de apoio às mulheres. Às vezes se acha que mulher pode falar o que quer, a mulher tem que ouvir calada. A mulher não tem que ouvir calada. Ela tem os mesmos direitos de fala e também de opiniões. E às vezes nisso muitas mulheres, vereadora Ana, se calam e vem o problema da depressão, de não colocar para fora aquilo que ela quer falar. Hoje existem mulheres que desenvolvem trabalho de liderança em empresas, em órgão público, e existem mulheres que trabalham em empresas, não exercendo a função de liderança, mas todas elas têm o direito de falar e reclamar e denunciar qualquer tipo de assédio que venha a elas. E muitas vezes acontece um caso não só da violência doméstica em casa, mas às vezes da violência no trabalho ou violência na escola, onde estuda, universidade, e vem aquele problema que fica para ela. E com isso surge a depressão. O que acham que a depressão da mulher não é doença. E muitas vezes é uma doença, o choro da mulher é uma doença, o calado dela é uma doença, a forma dela agir é uma doença psicológica que origina a depressão. Às vezes pelo fato, vereador William, da forma de dar a atenção à mulher. Então, nós queremos nos unir em relação aos direitos da mulher, mas que a rede de enfrentamento a esse tipo de violência ou ao atendimento a essa mulher, que nós possamos unidas fazer. Porque uma moça dessa jovem, que aconteceu com ela, uma depressão profunda de trabalho, ou às vezes familiar, ou às vezes de relacionamento, não se sabe, mas cada caso é algo que nós queremos trabalhar, nós temos que dar atenção para a mulher, não ignorá-la e não agredi-la com palavras ou agressão física, porque a agressão de palavra também é uma agressão, é um assédio, e isso também mexe com o lado psicológico da mulher, o que causa depressão. Então, o que a gente pede é mais respeito à mulher, o lugar da mulher aonde ela quiser. Vereador Cassiano,
Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Vou inicialmente aqui também parabenizar a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que está completando aí 42 anos de serviços prestados aqui no nosso município. Serviços prestados tanto no diagnóstico de patologias graves, como câncer de mama, como câncer de colo uterino, como também no auxílio às pacientes, auxiliando nas próteses mamárias, auxiliando aí em almofadas para a utilização pós-cirúrgica e dar mais conforto aos pacientes. Além disso, elas fazem todo um trabalho social também na Rede Feminina de Combate ao Câncer, que é permitir fornecer, às vezes, pastas para aquelas pessoas que são mais carentes e não conseguem fazer o tratamento por dificuldade de locomoção. Famílias carentes, eles auxiliam também com a questão de cestas básicas e, com isso, elas conseguem melhorar e dar mais qualidade de vida para as pessoas quando elas estão numa situação bastante difícil, que é o diagnóstico e o tratamento de um câncer. Outra questão que a gente observa lá é que é uma entidade filantrópica, né? Apesar de ter uma participação ali com recursos públicos, recursos da Prefeitura de Joinville, o grande foco delas é trabalhar com voluntariado e para isso elas precisam de ajuda também. Elas fazem lá as camisas do Outubro Rosa, que inclusive já estão à venda, tem outros produtos lá de brechó, tem os produtos como o guarda-chuva rosa também, que é uma marca da Rede Feminina, e com isso elas conseguem angariar recursos para continuar fazendo as suas atividades. Por último, desenvolveram a campanha lá do Pink Pix, que é para aquelas pessoas que têm condições e podem e sentirem essa necessidade em seus corações, de fazer uma doação para a Rede Feminina. De qualquer forma, deixo aqui meus parabéns para todas as integrantes, as voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui de Joinville, pelo excelente trabalho prestado. Vereadora Tânia, vou pedir uma parte no seu vídeo ali, para a gente chamar a atenção a respeito da saúde mental aqui no nosso município. No ano passado, a CAPES fez um fórum para discutir a saúde mental, uma vez que nós já imaginávamos que, pós-pandemia, houvesse uma dificuldade muito grande dentro da saúde mental. Esse efeito não ocorre só aqui em Joinville, esse é um efeito mundial pós-pandemia. Mas nós precisamos, sim, cada vez estar mais atentos. O número de suicídios, infelizmente, aumenta. A gente vai estar entrando aí dentro do mês que faz essa orientação, essa precaução em relação à saúde mental. E nós, como poder público, devemos estar atentos para proporcionar um atendimento de qualidade aos munícipes aqui de Joinville. Um ambiente onde eles possam fazer a consulta médica, onde tem a consulta psicológica, onde eles possam fazer, sim, o seu acompanhamento e, quando precisam e se precisarem, ter também unidades para internação. A questão do suicídio e do agravo e da saúde mental, ela não afeta só as mulheres, ela afeta tanto as mulheres quanto os homens e precisa ser tratado de uma forma a compor e a proporcionar bem-estar para toda a nossa população. Vereador Sidney. Então, termino. Próxima bancada do MDB, até 9 minutos. Vereador Adilson Girardi. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, público que nos assiste aqui na tribuna e pelas redes sociais. Quero saudar também o pastor Eli Borges, nosso coordenador de missões aqui da Igreja Assembleia de Deus de Joinville. Saudar também aqui o Júlio, que é o presidente do CAVIM, Conselho das Associações do Vila Nova. Daqui a pouquinho o pastor Eli vai falar aqui sobre o Congresso de Missões, mas eu quero dizer aqui que o Congresso de Missões, o 18º Congresso de Missões Siloé, que será realizado do dia 25 até o dia 30 de agosto, ali no Centro de Eventos do Arataca, acho que é o maior evento da Igreja Assembleia de Deus aqui em Joinville. Reúne milhares de pessoas. Normalmente esse evento é realizado no Centro de Eventos. Neste ano, em virtude de 2 anos sem o evento e de alterações nas agendas, a gente não conseguiu reservar o Centro de Eventos Carl Hansen neste ano para o evento. Ano que vem, com certeza,
o evento retorna aqui para o centro da cidade, e neste ano será realizado então em 6 dias, lá no Centro de Eventos na Estrada Arataca, pois o pastor Eli vai fazer o convite oficial aqui e vai deixar para todos os vereadores. Queria falar um pouquinho também sobre o tema que a vereadora Tânia comentou em relação ao suicídio. Eu fiz uma conversa nesta manhã com um médico que atende em uma das unidades básicas de saúde aqui de Joinville, e perguntava para ele, por ser médico e por estar todos os dias atendendo a comunidade lá no posto de saúde, na ponta, onde que a comunidade mais sente, né, na atenção básica, e ele me dizia que uma das maiores dificuldades que eles encontram lá na unidade é o atendimento de adolescentes com tendências suicidas. Não há atendimento especializado psicológico suficiente para atender essa demanda aqui do município, e esses adolescentes, essas crianças acabam ficando na mão lá do médico, não que eles não tenham competência para fazer o tratamento, mas o tratamento especializado que deveria ser feito, então, por especialistas nessa área, está deficitário, e essa carga está ficando na mão do médico da família, aquele que deveria atender a família, as doenças que as pessoas vão no posto procurar. Então, é uma deficiência, é um alerta para o governo municipal para que atente para essa área. Nós temos muitos adolescentes, jovens também, mas a demanda hoje, segundo o doutor que nos falou, a demanda maior, 80% são adolescentes com tendências suicidas. Então é grave, é uma situação gravíssima, questão social que envolve a família. Os pais desesperados não sabem o que fazer, levam seus filhos no médico, no posto de saúde, que é aquilo que está mais próximo, é aquilo que está na mão das pessoas, que está no alcance das pessoas, mas infelizmente é necessário que o poder público venha se conscientizar da necessidade de disponibilizar mais médicos psiquiatras, mais médicos da saúde mental para tratar essa doença tão grave que está atingindo os nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos jovens, além, né, das mulheres e pessoas adultas. Gostaria de falar também aqui um pouquinho sobre pavimentação comunitária. Nós temos uma moção que talvez a gente consiga ler hoje. Nós temos já a coassinatura do vereador Mauricinho, e aqueles vereadores que quisessem coassinar também esta moção. Ela diz, a nossa moção, ela sugere para que o governo municipal reduza a porcentagem de adesão na pavimentação comunitária. Nós estamos sugerindo que reduza para 80%. O processo hoje, o decreto que o município instituiu para regulamentar a pavimentação comunitária, fala de 100% de adesão, mas com a prática de quem acompanhou a pavimentação de quase 120 ruas na região oeste, na última gestão, a gente tem certeza que daquelas 120 ruas, talvez 2 ou 3, a gente tivesse conseguido a adesão de 100%. Acontece que o processo, naquela época, ele era conduzido pela subprefeitura. E a subprefeitura, juntamente com as empreiteiras, elas conseguiam tapar os buracos da falta de adesão, com ajuda por parte da prefeitura. Cada uma das 8 subprefeituras recebiam cotas de lajotas que poderiam, na época, suprir aqueles terrenos que eram da prefeitura, as travessias de ruas, e assim fazer com que a obra acontecesse mesmo sem a adesão de 100%. E as empresas também, participantes, parceiras, nesses processos acabavam adotando 1 ou 2 lotes para que a rua pudesse ser pavimentada. Então, no sistema atual de 100% de adesão, nós temos aí, salvo engano, em 2 anos quase de ação, 1 ano e meio, uma rua em processo de pavimentação, sendo pavimentada, que é uma rua lá no bairro Aventureiro. Então, precisa mexer, eu acho que precisa melhorar o processo. A pavimentação comunitária é uma mão direita, e eu diria, é um 80% de ajuda que a comunidade dá para a prefeitura, porque a responsabilidade pela pavimentação constitucional seria da prefeitura, porque o cidadão paga o seu imposto. Então, já que o morador está disposto a pagar, a colaborar, participar no pagamento do pavimento, acho que a prefeitura precisa ajudar, precisa melhorar um pouquinho o decreto, baixar a adesão para 80%, 20% depois a prefeitura cobra, seja no IPTU, na dívida ativa, na contribuição de melhoria, existem mecanismos para isso. E outro assunto que voltaremos a falar aqui,
diz respeito à proposta que fizemos há um tempo atrás em relação ao subsídio que a Prefeitura poderia dar, haja vista que esta Câmara aqui no ano passado destinou as sobras de 18 milhões de reais que foram para a pavimentação comunitária, e o prefeito se comprometeu em colocar mais 18 milhões do cofre da Prefeitura, então teríamos aí 36 milhões disponíveis para a pavimentação comunitária. Quem sabe a sobra deste ano pudesse ser utilizada para subsidiar aquelas famílias que não têm condições de pagar a parcela do pavimento. Então, eu acho que recurso existe, falta, eu acho que um pouquinho de a gente se organizar, a Prefeitura abrir um pouquinho as possibilidades para que o morador possa ter a pavimentação na frente da sua casa. Daqui a pouquinho nós vamos fazer um requerimento aqui para que o pastor Eli possa falar, acho que depois da fala do Partido Novo, para que ele possa apresentar também aqui o vídeo e o convite oficial da Igreja para o Congresso Siloé, que acontece a partir desta quinta-feira. Obrigado, senhor presidente. Próxima bancada do Novo, há 9 minutos, vereador Neto Peters. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde às vereadoras, aos vereadores, ao público presente e às pessoas que nos assistem. No dia de ontem, senhor presidente, nós aprovamos aqui o Código de Defesa do Empreendedor e hoje eu tomei conhecimento que os bombeiros militares estão indo no caminho contrário, estão burocratizando aqui uma série de regras e trazendo custo para os empreendedores. É uma pena, uma realidade que eles estão fazendo aqui, exigindo documentações a mais, exigindo taxas a mais. Então, um exemplo simples aqui, se uma construção ela tivesse até 750 metros quadrados, não era necessário ter um projeto preventivo de incêndio, até 750 metros quadrados, eles reduziram para 80 metros quadrados. Parece até que é uma questão de reserva de mercado para que mais engenheiros possam trabalhar. Não, isso não quer dizer que não se avaliava risco, isso quer dizer que agora é necessário entregar um projeto contra incêndio e antes era necessário entregar um relatório contra incêndio. Então, a avaliação de risco com incêndios era feita, era necessário ser assinado por um profissional, só que agora está sendo exigido para qualquer empreendimento, qualquer casa pequena, qualquer construção pequena, sala comercial pequena, está sendo necessário entregar essa documentação. Isso é custo na veia para o empreendedor. Então, hoje de manhã eu tive uma reunião onde eu fiquei extremamente chateado em ouvir dos contadores uma situação como essa, é pelo menos 3 vezes mais caro. 3 vezes mais caro. E assim, olhando uma loja de óculos, qual o risco de incêndio de uma loja de óculos? Precisa ter um extintor ali do lado, a saída de emergência é isso. Não tem que ter mais burocracia, projeto de incêndio e ter custo 3 vezes maiores. Então, nós vamos estar avaliando aqui quais as possibilidades que a gente tem. É questão de mudança de lei, questão de mudança de instrução normativa do Estado de Santa Catarina. Então, nós vamos estar avaliando aqui o que a gente pode estar fazendo a respeito. É mais ou menos similar ao que essa Câmara de Vereadores aqui já aprovou no passado. Tirar a exigência do CVCO para a abertura de empresas. Algo do gênero precisa ser avaliado em lei estadual que agora está vigente. É uma pena, acaba burocratizando. Então, esse é só um exemplo de uma ótica, uma loja de 80 metros quadrados que não consegue o seu alvará, porque os bombeiros estão fazendo essa exigência devido à lei estadual, devido à instrução normativa estadual. Reforço, nós não estamos falando de uma indústria química que tem risco de explosão, risco de incêndio. Nós estamos falando de uma loja de óculos. Então, um extintor e uma saída de emergência já estaria bem adequado. Entendi toda a lei, entendi toda a instrução normativa, eu sei que os bombeiros estão fazendo o que a lei exige, só que eu não concordo com essa lei. Eu não concordo com essa lei, a gente precisa reavaliar ela, como a gente fez aqui em Joinville. Nós vamos pedir aos deputados estaduais essa atenção, hoje eles estão em campanha, mas é muito importante avaliar. Tenho minhas dúvidas aqui se o bombeiro militar não está interessado nas taxas que são cobradas. 0,74 centavos por metro quadrado. Então,
Quando tem um projeto de combate de incêndio, cobra os 0,74 centavos por metro quadrado. Quando tem o habite-se, cobra de novo. Então, a gente tem dúvida se reduzir essa metragem quadrada não está relacionado às taxas, a cobrar mais taxa, cobrar mais taxa, cobrar mais taxa. É uma pena. E aqui atrasa a cidade de Joinville. Tem uma questão também de aderir a cidade de Joinville aderir ao Santa Catarina bem mais simples. Aqui traria uma facilidade também, e a gente percebe que essa possibilidade hoje, na data de hoje, não permite os bombeiros voluntários trabalhar com relação às liberações de alvarás e licenças em Joinville. Permite somente os bombeiros militares trabalharem. Então, aqui a gente vê que os bombeiros militares estão querendo direcionar para eles essa discussão, essa liberação, esse trabalho e essas taxas. Lembrando que os bombeiros voluntários não cobram taxas. Então, a gente aqui está vendo uma situação de um olhar muito atento do Estado de Santa Catarina a respeito de cobrar. Mas ninguém aguenta mais pagar imposto, pagar taxa e pagar essa montoeira de coisa. E criar dificuldades, criar novas regras para cobrar mais taxa está extremamente errado. Não concordo com isso e nós vamos adotar os procedimentos aqui, as cobranças, para fazer essas modificações da lei. Obrigado, senhor presidente. Passo a palavra ao vereador Érico. Obrigado, vereador Neto. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público aqui presente, eu venho aqui enaltecer um momento de hoje pela manhã que estive presente com vários outros vereadores e o prefeito, vice e todo o grupo, né, da área social aí da cidade de Joinville, no CRAS, lá no Floresta, onde se apresentou o cartão benefício eventual auxílio alimentação, que traz um dinamismo a quem está precisando, a quem está com fome, a quem está numa necessidade maior, né? Uma forma com que essas pessoas consigam ter a sua necessidade específica mais certamente atendida, e demonstrando também, com este cartão, várias situações. Uma questão seria a liberdade com responsabilidade, ou seja, de uma forma ou de outra nós estamos ensinando a essas pessoas que elas podem ter o cartão na mão, ir que eu tenho, o número é de aproximadamente 60 ambientes, né, que estão cadastrados hoje, que podem vender produtos através desse cartão para as pessoas mais necessitadas, e então elas têm a condição de escolher ainda qual o lugar mais barato para conseguir buscar a sua necessidade específica, né? Em vez de simplesmente ganhar aquela cesta básica onde vem pronto e onde tem um peso significativo para carregar para casa. E aqui eu acho que tem muito mais do que isso. Hoje, quando a prefeitura abre um processo licitatório para vir uma empresa e colocar à disposição cestas básicas, pode vir uma empresa de fora da cidade, onde vai fazer com que o nosso dinheiro aqui da cidade de Joinville acaba indo para fora, e essa empresa traga aqui as cestas básicas, e dessa forma não. Dessa forma a gente vai ter um cartão onde as pessoas que têm essa necessidade, elas vão acabar buscando no seu bairro as empresas cadastradas, e faz com que o dinheiro permaneça na própria cidade. Então, girando a economia aqui dentro e também fazendo com que essas pessoas tenham a liberdade de escolha e a liberdade com responsabilidade. É algo que é fundamental. Ainda hoje estava conversando com outros vereadores sobre outros assuntos, né, da responsabilidade que nós temos que conseguir passar para as pessoas, da educação financeira que se faz necessário nós passarmos para outras pessoas. Também veio aqui parabenizar, né, o evento que vai acontecer hoje à noite, com relação à primeira turma que estará se formando aí do curso Programa Redes de Oportunidade, onde a Águas de Joinville, junto da Prefeitura Municipal de Joinville e o Senai, resolveram e conseguiram criar um curso para desenvolver forças, mão de obra,
para atender as empresas como Águas de Joinville, entre outras, né? Não se faz necessariamente, não é uma obrigação para trabalhar só na Águas de Joinville, mas para desenvolver, sim, o processo de encanamento, né, o processo de ligação de esgoto, para que a gente consiga ter mais e mais força de mão de obra para conseguir atender a demanda do crescimento da nossa cidade. Então, parabéns, Águas de Joinville, a Prefeitura e o Senai e a todos que se formaram. Muito obrigado. Vereador Lucas, pelo tempo partidário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, muito boa tarde. Na última semana nós aprovamos neste plenário uma moção à secretária Fabiana da Assistência Social para que nós pudéssemos sanar a demanda de cadastro único no município. E eu gostaria de parabenizar inicialmente a secretária Fabiana por atender a nossa moção e entender a sensibilidade disso, vereador Brandel. Porém, eu gostaria, senhores, de contar com a ajuda dos senhores para que nós possamos identificar quais são os cidadãos que no bairro Santo Antônio estão precisando de cadastro único. Nesta tribuna nós apontamos a necessidade de cadastro único no bairro Paranaguamirim, no bairro Parque Guarani, no Jardim Paraíso, e neste sábado o mutirão anunciado, infelizmente, vai ser no bairro Santo Antônio. O que de fato nós teremos aí horas de servidores envolvidas, todo um custo nessa operação, e não teremos uma efetividade na demanda de cadastro único. A população que precisa de cadastro único, com certeza não está no centro e nem no bairro Santo Antônio. É uma falta de conexão com a realidade do nosso cidadão, fazer uma operação dessa na nossa SAMA, e eu respeito muito a secretária Fabiana, que é servidora, mas há uma falta de tato, de senso, de bom senso nesse sentido, porque nós não teremos o cumprimento da finalidade de resolver a fila reprimida, vereadora Ana, de cadastro único nessa cidade. A nossa sugestão é que em cada sábado um CRAS possa atender, fazer plantão para resolver essa demanda de cadastro único. E as prioridades são, é só a gente olhar o Joinville em dados, os CRAS que mais têm atendimento. Aqui nós estamos falando do CRAS do Jardim Paraíso, do CRAS do Ademar Garcia, do Paranaguamirim, do Comasa, os CRAS que mais tiveram um atendimento. Sem dúvida são esses que devem ser priorizados e a gente precisa sanar essa demanda. A cada dia tenho certeza que todos nós somos acionados nessa demanda. Chega no CRAS, não tem agendamento, a fila está para o ano que vem. E, senhores, não é no centro nem no bairro Santo Antônio que é esta demanda. Peço a sensibilidade da secretária Fabiana e toda a equipe da assistência social, em se sintonizar com a realidade da periferia e com a realidade da nossa cidade. Esperamos que providências sejam tomadas. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Adilson Girardi. Senhor presidente, eu venho fazer um requerimento para que o pastor Eli Borges, coordenador do setor de missões da Assembleia de Deus, possa fazer o uso da palavra, para que ele possa realizar aqui o convite oficial à Câmara de Vereadores para a participação do 18º Congresso de Missões Siloé. Em discussão, o requerimento... Por favor, alguém lá orienta lá. Só um pouquinho lá. Em discussão, o requerimento do vereador Adilson Girardi. Não havendo em votação, quem for favorável, permaneça como está, os contrários se manifestam. Então, convido o pastor para fazer uso da palavra por até 5 minutos, conforme requerimento aprovado. Seja bem-vindo. Muito boa tarde a todos. Cumprimento o presidente Maurício, que é um prazer estarmos aqui. Essa oportunidade está nos dando para apresentar, primeiramente fazer um convite. Mas antes disso, eu quero fazer um agradecimento a todos os vereadores, ao presidente Maurício Peixe, principalmente pela ação do nosso vereador Adilson Girardi, também vereador Ascendino e outros vereadores que estiveram
na prefeitura, atendendo uma necessidade que nós tínhamos para reverter talvez um processo do evento acontecer aqui no Centro Eventos. Nós já realizamos eventos há muitos anos aqui no Centro Eventos Carl Hansen, e houve uma situação de problemas de agenda, mas que bom que nós conseguimos ajustar os detalhes. E então, com esse agradecimento a todos os vereadores, eu já quero aproveitar aqui ao presidente, fazer um convite especial. Foi especial para o nosso congresso, 18º Congresso de Missões Siloé, que inicia nessa quinta-feira, amanhã, dia 25, ele se estende até o dia 30, até na próxima terça-feira. Estará acontecendo no nosso Centro Eventos, lá na Estrada Arataca. Tivemos que nos adaptar, nós temos 172 congregações, tivemos que dividir em 15 por noites, porque o espaço não vai comportar, visto que aqui nós teríamos em torno de 8.000 pessoas por noite. E creio que 2.000, 3.000 nós vamos conseguir suportar lá, atender todo o povo. Então, é um convite especial. Eu queria, nesse momento, a permissão de passar um vídeo, presidente, no convite, um convite que nós temos. Prepare-se. Vem aí. De 25 a 30 de agosto, 18º Congresso Internacional de Missões Siloé, 3º Congresso de Missões Siloé Kids. Local: Centro Eventos IEADIO. Louvor, adoração, mensagem. Convidados: Cleiton Queiroz, Cantor Júnior, Paulo Neto, Ítalo Ribeiro, Sara Farias e Valesca Maísa. Pastor Antônio Márcio, Pastor Cláudio Gama, Pastor Elias Torraldo, Pastor Eliseu Rodrigues, Pastor Gilmar Fiuza, Pastor Otoniel Gomes. Ore, divulgue e participe. Muito bem, está aí esse convite especial, presidente, para que você esteja conosco na abertura ou um dos 6 dias que iniciando amanhã, de 25 a 30 de agosto. Nós mandamos um abraço ao nosso presidente, o pastor Sérgio Melchior, ao senhor e a todos os vereadores. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, pastor Eli Borges, pelo convite, né? Certamente estaremos sim um dia lá prestigiando em nome da Câmara de Vereadores, convidando aí também os demais vereadores para participarem. Também parabenizar a Assembleia de Deus, o 18º Congresso Internacional Missões Siloé. E se Deus quiser, então, no ano que vem, volta ao Centro Eventos Carl Hansen. Obrigado, pastor. Agora, como líder, vereadora Ana, até 2 minutos. Quero complementar e reforçar aqui, né, a fala da vereadora Tânia sobre a questão do assédio, né? O assédio moral, o assédio sexual, que se confunde um pouco, né? Porque o termo correto é importunação sexual, e que, sim, as mulheres devem conhecer esse artigo, que é o artigo 215-A do Código Penal, para que, na hora de fazer a denúncia, seja feita a denúncia de forma correta, né? Porque como algumas questões, como, por exemplo, falar palavras obscenas para as mulheres, não é considerado assédio sexual. Então, quando um homem fala uma palavra obscena para uma mulher, é uma importunação sexual, vereador.
não é assédio sexual. Isso é importante porque tem mulheres passando por essa situação e elas vão fazer a denúncia e não é acatada a denúncia, porque os termos não estão corretos, né? Então, essa é uma questão que precisa ser falada, que as mulheres precisam se apropriar desse conhecimento para não serem mandadas embora. Não vou aceitar a denúncia porque não foi um assédio sexual. Não foi um assédio sexual, mas foi uma importunação sexual. E, às vezes, é má vontade também de quem está atendendo, né? Porque, a partir da descrição que é feita pela vítima, quem está fazendo ali o atendimento sabe exatamente do que se trata, né? E também reforçar a importância de a gente combater o assédio moral, né? Que geralmente acontece muito nos locais de trabalho. Quando aquela pessoa quando o superior ou a pessoa superior, né, a você, comete o assédio moral. E as mulheres têm sido muito vítimas também, né? Principalmente em ambientes onde a maioria é masculina, né? Então, era isso, presidente. Alguém mais como líder? Nós não temos quórum para a deliberação, portanto, suspendo a sessão até que possamos ter quórum. Por gentileza, senhores vereadores que se encontrarem nos gabinetes, por favor, se dirigir ao plenário, senão tenho que encerrar a sessão. Temos projeto para votar. Reabro a sessão, tendo quórum agora para a deliberação. Pauta regimental. Informo, com base no artigo 128 do Regimento Interno, que nenhum vereador ou vereadora poderá ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Requerimento número 211/2022, para leitura, vereador Érico. Requerimento número 211/2022, de autoria do vereador Brandel Júnior. O vereador abaixo assinado, conforme artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, após a aprovação pelo plenário, prioridade para a deliberação do projeto de lei ordinário número 187 de 2022. Sem mais, senhor presidente. Em discussão, o requerimento, não havendo em votação, quem for favorável, permaneça como está, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime de prioridade, o projeto de lei ordinária número 187 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que fixa a alíquota suplementar previdenciária incidente sobre a cota patronal dos segurados vinculados à Secretaria de Educação do município de Joinville e da outras providências. Em discussão, os pareceres favoráveis com emenda. Não havendo em votação, quem for favorável, permaneça como está, os contrários se manifestam. Está aprovado com voto contrário a abstenção da vereadora Ana. Agora em discussão o projeto com emenda, com a palavra vereador Neto Peters. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, bem rapidamente, esse projeto tem como objetivo
aumentar o valor de contribuição da Prefeitura para os servidores que são magistrados. Houve discussão na Comissão de Educação, houve discussão na Comissão de Finanças, diversas comissões houveram discussão. Lembro muito bem que essa era uma solicitação dos servidores, em especial dos auditores fiscais, durante as discussões da reforma da Previdência, como uma oportunidade de melhoria, e essa sugestão foi acatada pela Prefeitura. Outro que colocou isso como sugestão, esse projeto como sugestão, foi o atuário, devido ao déficit atuarial, aonde é um cálculo feito 75 anos para frente, para avaliar se vai ter recursos para a aposentadoria de todos os servidores, aposentados e pensionistas da Prefeitura, aumentar de 22% para 28% o valor de contribuição da Prefeitura como uma situação para estar reduzindo esse valor de déficit atuarial. Então, agora, a Prefeitura encaminha o projeto, a origem correta é da Prefeitura, nós, vereadores, não poderíamos fazer nenhum projeto dessa envergadura, e eu peço aos vereadores para votar favorável. Obrigado, senhor presidente. O vereador Neto, só me permite uma parte aqui, que eu acho que foi muito interessante, a discussão que nós tivemos com o Impreville e com o atuário, a explicação que deu. Eu mesmo tinha dúvidas sobre isso. Quando você aumenta o percentual 6% a mais do município, dá uma impressão de que o município vai gastar a mais com a Previdência. E não é verdadeiro, porque se não pagar, não aumentar os 6%, ele vai ter que pagar o déficit atuarial, que é praticamente o mesmo valor que vai disponibilizar para pagamento, então, do aumento da alíquota. Então, fica praticamente, elas por elas, sendo assim, que dá uma saúde financeira melhor para o Impreville e uma garantia também de recebimento. Então, é um projeto realmente discutido, foi um pedido também nas discussões que nós tivemos na reforma da Previdência. Então, é isso, vereador Neto, obrigado e parabéns aí ao Executivo por ter mandado esse projeto e nós, com certeza, vamos aprovar. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. A palavra ao vereador Henrique Degman, até 5 minutos. Senhor presidente, o meu posicionamento, eu preferia não aprovar. Mas temos a situação do déficit atuarial. Subir de 22% para 28%, de qualquer forma, é a cota patronal, é o valor que o município está deixando de investir na cidade. E essa é a realidade. Mas, ao mesmo tempo, ter que cobrir o déficit atuarial também deixa de investir na cidade. Então, são realidades que você não tem como escapar, eu diria. Nós temos aqui já aprovado por nós a outra questão, que seria esta, para subir na área da educação para 28%, assim como temos a situação daquela parte do imposto de renda, que já vai ficar para o Impreville, e também a questão da possível, de colocar à disposição os imóveis que hoje pertencem ao Impreville para cobrir isso. Eu diria assim, de aprovarmos sim, porque se tu não resolve, é uma questão que o executivo, isso significa, e não é o executivo pelo executivo, é a cidade que tem que fazer isso, e a cidade deixa de fazer investimento, e ela tem que fazer essa cobertura, e queira Deus que com tudo aquilo que estamos aprovando aqui, e com novos concursos públicos, venha acontecer em algum momento, em que podemos também dizer, não precisa haver essa cobertura da cota patronal neste valor para o servidor público de Joinville, porque são verbas que você não vai estar investindo naquilo que o próprio servidor, cidadão e cidadã, também quer usufruir de uma cidade mais saudável, com a infraestrutura, parques, ou que quer que seja, que faz parte também da cidade no seu todo. Então, é um sim, mas diante de uma situação que queira Deus que nos próximos anos pudesse haver, de tal forma que não precisamos aumentar a cota patronal e que o que estamos aprovando aqui, com concurso público, no seu tempo, venha diminuir essa cota patronal. Então, nesse sentido, era o meu posicionamento, senhor presidente e colegas vereadores.
Continua em discussão. Com a palavra o vereador William Antonese. Até 5 minutos, vereador. Tem uma questão muito importante nessa questão da alíquota que a prefeitura está aumentando da cota patronal para os professores, que ninguém se atenta, que é o seguinte, é que a categoria, né, dos professores, do magistério, ela se aposenta, né, tanto homens quanto mulheres, 5 anos antes do equivalente das outras categorias dentro do município. Ou seja, elas trabalham 5 anos a menos para se aposentar. Então, por uma questão até de justiça com os outros servidores, afinal de contas, né, o Instituto de Previdência, ele é o único para o município de Joinville, não existe o Instituto de Previdência para professores, não existe o Instituto de Previdência para médicos, não existe o Instituto de Previdência para auditores, né, para agentes administrativos, né, para os já extintos motoristas. Então, não existe um Instituto de Previdência para cada um deles. Todos recolhem a sua alíquota, tanto a patronal quanto a do servidor, né, do contribuinte, para o fundo único. E, obviamente, né, uns têm regramento que se aposentam antes e outros têm regramento que se aposentam depois. Dentro da nossa Previdência, um exemplo é que mais de 70%, né, dos servidores são mulheres. E, obviamente, os homens que lá estão trabalhando, trabalharão mais do que as mulheres e contribuirão mais para a aposentadoria, inclusive das próprias mulheres. E aí, nesse sentido, também por uma questão de justiça, para com os outros servidores, os professores trabalham menos e, por isso, a alíquota patronal está sendo aumentada. Então, corrigindo, né, uma questão até de justiça, essa contribuição que será paga apenas pela prefeitura, não pelos servidores, para o fundo previdenciário da cidade de Joinville, que é gerido, né, pelo nosso IPREVILE. Então, é uma questão até de justiça para com todos os servidores. Continua em discussão. Não havendo em votação, quem for favorável, permaneça como está, os contrários se manifestam. A abstenção da vereadora Ana. Então, o projeto está aprovado, segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para a elaboração da redação final, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Lembrando que o projeto é com a emenda. Requerimento número 212, 2022, da autoria do vereador William Antonese. Para leitura, vereador Érico. Requerimento número 212, de 2022, de autoria do vereador William Antonese. O vereador abaixo assinado, conforme artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, após a aprovação pelo plenário, prioridade para a deliberação dos projetos de lei ordinária, número 185 de 2022, 186 de 2022 e 188 de 2022. Sem mais, senhor presidente. Em discussão o requerimento, não havendo em votação, quem for favorável, permaneça como está, os contrários se manifestam. Aprovado o requerimento. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime de prioridade, o projeto de lei ordinária número 185, 2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o IPREVILE a alienar os imóveis que constituem seu patrimônio e a participar de fundos de investimento imobiliário. Em discussão, os pareceres favoráveis. Não havendo em votação, quem for favorável, permaneça como está, os contrários se manifestam. Está aprovado os pareceres. Em discussão, o projeto. Quem for favorável, permaneça como está, os contrários, aliás, em discussão. Não havendo em votação, não, é o projeto agora. Em votação, o projeto. Em discussão, eu tinha colocado, não tinha. Então, em discussão, o projeto. Com a palavra, o vereador Lucas.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, fui relator desse projeto na Comissão de Legislação. Nós estamos possibilitando, neste momento, ao IPREVILE, resolver um problema histórico da cidade. Quando nós assumimos nessa legislatura do ano passado, se deparamos com esse déficit atuarial, nós percebemos que ele se originou lá na década de 90, com a venda desses imóveis que tiveram um impacto significativo na saúde financeira do IPREVILE, e todos os prefeitos que antecederam ao atual tiveram sua contribuição na produção desse déficit. Mas o grande responsável foram a venda desses imóveis. E nós agora, neste momento, estamos corrigindo. Hoje, esses imóveis representam apenas 1% do patrimônio total do IPREVILE. Mas, ao longo do tempo, devido às transações financeiras que foram feitas ao longo desse tempo, ele trouxe um grande prejuízo e contribuição para a produção desse déficit atuarial. Nós já defendemos a venda desses imóveis na reforma da Previdência, nós já discutimos que o foco do IPREVILE tem que ser a administração da Previdência, da saúde financeira e não a administração patrimonial, e neste momento nós estamos permitindo que o IPREVILE possa fazer a venda desses imóveis e será uma decisão feita ao longo do tempo. Claro que alguns imóveis aí terão prioridade administrativa, outros ainda têm um passivo de locação que a Prefeitura está utilizando e vai caber à Prefeitura essa decisão. Mas nós estamos permitindo corrigir um erro do passado, um erro que os servidores públicos de Joinville pagaram em virtude desse déficit atuarial, fruto da politicagem que foi a venda desses imóveis na década de 90, e a conta voltou de novo para o servidor de Joinville. Nós fizemos essa grande discussão, senhores vereadores, e é preciso aqui esclarecer a importância desse projeto e também enaltecer a sensibilidade do Poder Executivo, que está fazendo a sua parte, está pagando em dia a alíquota previdenciária e está corrigindo os erros do passado. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto, não havendo em votação. Quem for favorável, permaneça como está, os contrários se manifestam. Está aprovado o projeto, segue para a próxima sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime de prioridade, projeto de lei ordinário 186/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a transferir ao IPREVILE a receita do imposto de renda retido na fonte da administração pública direta e indireta do município e do Poder Legislativo. Em discussão, os pareceres favoráveis. Não havendo em votação, quem for favorável, permaneça como está, os contrários se manifestam. Está aprovado, então, os pareceres com emenda. Agora, em discussão, o projeto. Com a palavra, o vereador Neto Peters, até 5 minutos. Senhor presidente, uma explicação do projeto bem rapidamente. O IPREVILE, ele retém o imposto de renda dos aposentados e pensionistas, e esse projeto tem como objetivo manter esse recurso no IPREVILE. Ao invés de ir para a Prefeitura e depois a Prefeitura devolver o recurso, o objetivo desse projeto é manter esse imposto de renda retido dos aposentados e pensionistas direto no IPREVILE. Nesse ponto de vista, não tem impacto financeiro, vamos colocar dessa forma, mas impacto do calculatorial, ele ajuda bastante, ele reduz quase R$500 bilhão no calculatorial. Foi uma sugestão também do atuário em fazer dessa forma, em deixar esse recurso com o IPREVILE, não fazer a transferência para a Prefeitura e depois o retorno, e também foi uma situação levantada pelos servidores no ano passado. Então, é um projeto bem importante, bom para a cidade, bom para o IPREVILE, bom para todos. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto. Não havendo em votação, quem for favorável, permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovado o projeto. Segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para a elaboração da redação final, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação em regime de prioridade, projeto de lei ordinária número 188, 2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo parcelar a insuficiência atuarial do exercício de 2022 e da outras providências. Em discussão, os pareceres. Não havendo em votação, quem for favorável, permaneça como está, os contrários se manifestam. Está aprovado os pareceres com emenda. Agora, em discussão, projeto com emenda. Com a palavra, o vereador Neto Peters. Senhor presidente, esse é o quarto projeto, quarto e último, não menos importante para o IPREVILE. O objetivo dele é fazer a repactuação do déficit atuarial. Então, em 31 de dezembro do ano passado, 2021, foi feito um cálculo atuarial pelo atuário, com essas duas repactuações, essas duas mudanças legislativas que nós discutimos hoje, já foi discutido nas comissões, a do imposto de renda e a da questão do valor da alíquota, o aumento da alíquota, é necessário fazer a repactuação dessa lei. A própria lei federal e a lei municipal exigem essa repactuação do déficit atuarial. Então, esse projeto aqui também é importante para a cidade, também é importante para o IPREVILE. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Henrique Degman. Senhor presidente, nesse sentido, quero dar os parabéns ao Executivo e à Câmara de Vereadores, que não descansou para fazer todo o possível naquilo que envolve o próprio servidor, mas também daquilo que envolve do Executivo e também as formas de poder diminuir e resolver a questão do cálculo atuarial. E quero lembrar aqui aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que agora, como ficou e fixou-se o máximo no qual o município de Joinville vai estar fazendo a contribuição para aqueles que se aposentam para o IPREVILE, talvez é com o tempo de se perguntar e se questionar hoje o regime jurídico único da questão da contribuição dos servidores públicos no Brasil. É de se perguntar quanto tempo vai se suportar. Hoje o grande calo na administração pública é justamente essa diferenciação muito grande entre o regime único e o cidadão e cidadã do dia a dia do Brasil. Então, nesse sentido, só coloco para se pensar, para se avaliar quanto tempo nós voltaremos a tratar sobre o assunto e se perguntar se ele deve assim continuar. Não estou falando ele do aspecto de Joinville, estou falando ele do Brasil. Eu sei que quando nós estávamos, inclusive prefeito, nós adotamos o regime do INSS do Brasil igual a todos os cidadãos e cidadã e resolvemos esse problema. Pagamos a dívida, partimos para uma outra forma e fez diferença. Então, nesse sentido, só coloco para a gente estar avaliando com o tempo, possibilidades diferenciadas para justamente haver um investimento maior, mais e mais de qualidade em toda a cidade, em todo o município, também como servidor e servidora e cidadão e cidadã
desta cidade, deste estado, desta nação. Era isso, senhor presidente, e estamos apoiando os projetos ora apresentados pelo Executivo. Continua em discussão. Não havendo em votação, quem for favorável, permaneça como está, os contrários se manifestam. Está aprovado o projeto com a emenda. Segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para a elaboração da redação final, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Agora em discussão e votação os trabalhos das senhoras e dos senhores vereadores. Requerimento número 207, 2022, de autoria do vereador Maurício Peixe. Para a leitura, vereador Érico. Dando sequência aos trabalhos, leio o requerimento número 207, de 2022, de autoria do vereador Maurício Peixe. O vereador abaixo-assinado, conforme artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, após a aprovação pelo plenário, prioridade para a deliberação da moção número 721 de 2022. Sem mais, senhor presidente. Em discussão o requerimento, não havendo em votação, quem for favorável, permaneça como está, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento. Agora para a leitura, discussão e votação, a moção número 721 de 2022, de autoria do vereador Maurício Peixe. Para a leitura, vereador Érico. Moção número 721 de 2022, de autoria do vereador Maurício Peixe. A Câmara de Vereadores Joinville, aprovando moção do vereador Maurício Peixe, parabeniza a Ópera Eventos Corporativos, empresa realizadora do Congresso Expo Gestão, que em 2022 chega na sua 20ª edição do evento, a realizar-se nos dias 23, 24 e 25 de agosto na Expoville. Sem mais, senhor presidente. Em discussão, passa a presidência ao vereador Érico para que eu possa me manifestar. Com a palavra, o vereador e o presidente Maurício Peixe por até 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, também os servidores dessa casa, profissionais da imprensa, público aqui presente. Senhores, nós tivemos aí, eu e o vereador Érico, na abertura da Expo Gestão, ontem, lá na Expoville. E realmente é um sucesso a Expo Gestão, é um case de sucesso. Pelo inúmeros empresários, inúmeros profissionais da área industrial, área comercial, que se vêm a Joinville ou que são de Joinville e participam nesse evento. Há 20 anos. Tão bem comandada pelo Alonso, em todo esse tempo, um evento que começou no núcleo jovem da Assis e que se tornou agora um grande sucesso. Sempre foi feito aqui no Centro Eventos Calhans. Agora, como ficou 2 anos sem se fazer, foi feito na Expoville. Um lugar adequado, com uma feira fantástica, uma feira onde que vários estandes foram montados, apresentando aí uma qualidade de serviço, muito na área também de software e de aplicativos. Então, parabéns à Expo Gestão, porque reúne aí vários profissionais com palestras fantásticas, palestras, muitas delas aí que se paga milhões de reais até para realizar, né? Muito caras, e que em Joinville ela vem aí com um valor, até diria, módico para poder participar. Muito bom, parabéns. Infelizmente, a Câmara de Vereadores não pôde participar, não houve o consenso entre os vereadores e a gente resolveu, então, nesse ano ficar de fora. Mas vale a pena, sim,
porque é de muita qualidade e de muito conhecimento. Lembro uma época aqui, nesta casa, vereador Henrique, que vários vereadores saíam com diária para fazer curso fora. Gastavam muito. E agora não tem mais isso. Não acabou. Então poderíamos ter feito aqui em Joinville, poderíamos ter participado, mas não houve consenso, então nós não participamos. Mas a qualidade é indiscutível. Participei lá, ficamos lá olhando, participando das primeiras palestras e vi mesmo que o assunto é moderno, o assunto é bom, principalmente pós-pandemia. Qual é o tratamento que a gente está tendo? Como é que está se comportando a classe empresarial? Como é que está se comportando o mundo hoje, pós-pandemia, diferente do que era antes? É importante a gente saber, se atualizar. Nós estamos num momento realmente diferente. Muitos até nem estão compreendendo a virada que o mundo deu com a pandemia, né? E que nós temos que nos adequar e adaptar a esse novo momento. Tanto a empresa, como os empresários, setor industrial, setor comercial e setor político também, de conhecimento dos problemas que a cidade tem, que as cidades têm, que as pessoas têm, como nós devemos tratar e conviver com isso. E esta Expogestão, ela trouxe muito disso, pelo menos a primeira e a segunda palestra que eu vi, tratou muito disso, de novo comportamento das pessoas mediante aquilo que aconteceu, que foi a pandemia. E a gente sente isso no dia a dia, no nosso contato, nós que somos vereadores, que nós estamos na base, lidando com pessoas, conversando com pessoas. Aqui eu vejo as agentes comunitárias de saúde, também deve estar sentindo isso no comportamento das pessoas, nas suas casas, naquilo que querem, naquilo que precisam. Eu vejo também que as pessoas estão valorizando muito mais a vida, porque várias famílias perderam seus entes queridos, perderam pessoas importantes, ou se não da família, pessoas bem próximas, pessoas amigas, e viram quão importante é a vida e a valorização da vida. Parabéns à Expogestão por essa 20ª edição, e é um produto genuinamente joinvilense, criado em Joinville, e com a participação de muitas e muitas pessoas de fora de Joinville, de Santa Catarina, do Brasil e até do exterior. E outra coisa que eu achei interessante, a primeira vez que eu participei e vi, um evento silencioso. O que é o silencioso? Ninguém vê, escuta as vozes, a não ser pelo fone do ouvido com o aparelho. Então não há ruído, não há ruído. Isso é impressionante, como é diferente, né? É bom porque tu faz uma palestra, um evento, se puder aumentar mais um minutinho, só você faz uma palestra, um evento, dentro de outro evento, e você participa e não escutando outro evento, só aquele que você está escutando pelo fone de ouvido. Muito bom, há uma inovação e é fantástico. Parabéns, então, ao Alonso e toda a diretoria da Expogestão, comandada lá também, presidente, o Heissmann, né? Filho do seu Ernesto Heissmann, né? Então, parabéns a eles. Obrigado. Devolvo a presidência da mesa diretora ao vereador e presidente Maurício Peixeira. Com a palavra, o vereador Henrique Degma. Até 5 minutos. Senhor presidente, quero dar os parabéns pela moção, parabenizando o senhor Alonso, a CIG jovem que iniciou esse trabalho há 20 anos atrás, e quero sublinhar as excelentes palestras que tem na Expogestão. Eu me lembro de algumas que foram muito marcantes para mim, de ter ido, por exemplo, ao Canadá, lá ver ações que hoje a gente ouvia nas palestras para fazer como políticas públicas aqui entre nós. Alguns desafios na área da saúde, por exemplo, na questão da comunicação, que você possa ir em qualquer lugar que você for, seja na cidade ou no Brasil, como funciona hoje no mercado comum europeu ou de toda a área do euro, e que você pode ter a conexão na área de saúde e você saber de toda a situação do paciente, seja em que país você for. Hoje nós estamos na dificuldade em Joinville de saber quando um paciente está na unidade de saúde de um bairro, lá no Bethesda, por exemplo. Não temos essa conectividade. Quantos desafios são nos lançados em excelentes palestras, e eu diria,
além do executivo, como bem falou o presidente Maurício Peixe, o legislativo é curso de capacitação, sim, para até ampliar a nossa visão, os desafios que temos para poder ter uma cidade mais e mais saudável, dentro da perspectiva do que nos é apresentado por excelentes palestras, e como falou o presidente, muitas vezes ia-se para não sei aonde, tudo longe, para fazer curso e capacitação, quando temos aqui em nossa cidade. Então, parabéns à Expogestão, ao Alonso e a todos aqueles que, depois de 20 anos, continuam ainda acreditando nesse projeto, e friso de novo, excelentes palestras que ajudam a dar base para nós, para poder lutar a médio, longo, curto prazo, por desafios que, numa palestra dessa, faz total diferença para a gente. Só para frisar, e parabéns mais uma vez, presidente Maurício, pela moção. Obrigado. Obrigado, vereador Henrique. Continua em discussão a moção. Não havendo em votação, quem for favorável, permaneça como está. Os contrários, se manifesta. Está aprovado, então, a moção 721/2022. Agora, requerimento 209/2022, da autoria do vereador Brandel Júnior, do Podemos. Para a leitura, vereador Érico. Dando sequência, então, leio o requerimento número 209/2022, de autoria do vereador Brandel Júnior. O vereador abaixo assinado, conforme artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, após aprovação pelo plenário, prioridade para a deliberação da moção número 744 de 2022. Sem mais, senhor presidente. Em discussão ao requerimento, não havendo em votação, quem for favorável, permaneça como está. Os contrários, se manifesta. Está aprovado. Agora a moção número 744 de 2022, da autoria do vereador Brandel Júnior. Para a leitura, vereador Érico. Leio moção número 744, 2022, de autoria do vereador Brandel Júnior. A Câmara de Vereadores de Joinville, atendendo proposição dos membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, apela ao prefeito municipal para que seja realizada a atualização do sistema eletrônico de cadastro de pré-matrícula da educação infantil, diante da nova modelagem de contratação dos CIs conveniados, filantrópicos e particulares, pelos editais de chamamento público. Sem mais, senhor presidente. Em discussão, a moção, não havendo em votação, quem for favorável, permaneça como está. Os contrários, se manifestam. Está aprovado a moção número 744. Agora, requerimento número 210, 2022, de autoria do vereador Pastor Ascendino Batista, PSD. Para a leitura, vereador Érico. Leio o requerimento número 210, 2022, de autoria do vereador Pastor Ascendino Batista. O vereador abaixo assinado requer, em conformidade com o artigo 191, parágrafo 3º, inciso 6º do Regimento Interno, a Vossa Excelência, desarquivamento e retramitação do projeto de lei ordinária número 11 de 2022, de sua autoria, conforme artigo 206 do Regimento Interno. Sem mais, senhor presidente. A presidência acata e defere o requerimento. Pedidos de informações. Pedido de informação número 185, 2022, de autoria do vereador Henrique Tegman, 186, 2022, 187, 2022, 188, 2022, 189, 2022 e os 190, 2022, todos de autoria do vereador Henrique Tegman, MDB. Para a leitura, vereador Érico. Segue pedido de informação número 185, 2022, de autoria do vereador Henrique Tegman, sobre o projeto de pavimentação asfáltica na rua Corcovado, bairro Glória. Questiono: há projetos para a pavimentação de trecho faltante na referida rua? Há a possibilidade da referida rua receber obra de pavimentação comunitária? Há algum impedimento para a realização da obra? Não havendo impedimento, há algum prazo para que a referida obra aconteça? Leio o pedido de informação número 186, 2022, de autoria do vereador também Henrique Tegman.
sobre projeto de pavimentação asfáltica da rua Giovana Maria Rodrigues, bairro Parque Guarani, sendo ela a principal ligação da CACEP de Joinville, questiono. Há projetos para a pavimentação da referida rua? Há a possibilidade da referida rua receber obras de pavimentação comunitária? Há algum impedimento da realização da obra? Não havendo impedimento, há algum prazo para que a referida obra aconteça? Leio também pedido de informação número 187 de 2022, de autoria do vereador Henrique Deckmann, sobre projetos para a construção de novos centros de educação infantil no bairro Morro do Meio, considerando que hoje o bairro consta somente com o CI Justina Rosa Facchini, sendo que não são suficientes as vagas à demanda do bairro, questiono. Há projetos para a construção de novos CIs do bairro, no referido bairro? Se sim, quantos e quantas novas vagas estarão à disposição? Quais os locais? Há previsão para o início das obras? Qual o prazo para a conclusão? Dando sequência, leio o pedido de informação número 188 de 2022, também de autoria do vereador Henrique Deckmann, sobre o projeto de pavimentação asfáltica da estrada Morro do Meio, bairro do Morro do Meio, questiono. Há projetos para a pavimentação da referida estrada? Há algum impedimento para a realização da obra? A referida estrada está em algum programa de financiamento ou de contratação de projetos? Não havendo impedimento, há algum projeto ou prazo para que a referida obra aconteça? Dando sequência, leio ainda pedido de informação número 189 de 2022, de autoria também do então vereador Henrique Deckmann, sobre projeto de pavimentação asfáltica da Rua dos Timbiras, bairro Jardim Sofia, questiono. Há projetos para a pavimentação da referida rua? Há a possibilidade da referida rua receber obra de pavimentação comunitária? Há algum impedimento para a realização da obra? Não havendo impedimento, há algum prazo para que a referida obra aconteça? Finalizando, leio o pedido de informação número 190 de 2022 do vereador Henrique Deckmann, sobre projeto de pavimentação asfáltica da rua Astra Urban, bairro Jardim Sofia, questiono. Há projetos para a pavimentação da referida rua? Há a possibilidade da referida rua receber obra de pavimentação comunitária? Há algum impedimento para a realização da obra? Não havendo impedimento, há algum prazo para que a referida obra aconteça? Sem mais, senhor presidente. Em discussão, os pedidos de informação, com a palavra o vereador Henrique Deckmann. Até 5 minutos. Senhor presidente, ganhamos a eleição sem usar a palavra eu prometo. E continuamos, vereador, não prometendo, a não ser lutar juntos. E esse tem sido o nosso desafio, tanto lá no Jardim Paraíso, agora os desafios do Jardim Sofia, como também lá no Morro do Meio, como também no bairro Glória, Fátima, onde quer que seja, lá no Paranaguamirim, por toda Joinville. Então, o pedido de informações é para justamente, dentre aqueles 600 quilômetros que ainda faltam na cidade para serem feitos investimento de infraestrutura, nós possamos ter algum olhar para saber aonde estar trabalhando, aonde estar fazendo investimentos, seja de investimentos do município, seja de emendas, seja de projetos Plano 1000, que vem muito de encontro aos desafios que todas as cidades de Santa Catarina vivenciam, e nós muito mais ainda pelo tamanho de Joinville, ou seja, por empréstimos. Então, nesse sentido, é o nosso pedido para que possamos ser voz desses moradores nessas ruas, nos mais diversos lugares, e assim incentivarmos para que haja mais e mais projetos no Executivo, para que as pessoas possam se unir para poder, seja fazer a pavimentação comunitária, que tanto esperamos, também o projeto de lei do município, para poder talvez até cobrar via contribuição de melhoria ou outras formas de financiamento para fazer acontecer o que é tão esperado. E digo também que no levantamento que fizemos durante a nossa campanha, em primeiro lugar estava o pedido da população
por infraestrutura na cidade. E assim esperamos juntos alcançar cada quilômetro que é alcançado com pavimentação, seja ele de que programa for, faz diferença para a qualidade da nossa cidade, do nosso povo. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Continue em discussão. Não havendo em votação, quem for favorável, permaneça como está, os contrários se manifestam. Está aprovado, então, os pedidos de informações 185, 186, 187, 188, 189 e 190, 2022, de autoria do vereador Henrique Degua. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus as senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidores deste Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente e aos telespectadores que nos acompanham pela TV, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária ser realizada em 29 de agosto de 2022, segunda-feira, às 17 horas, no plenário dessa casa. Boa noite a todos.